Eu sou o professor Marconi Cabo e vou levar você rumo ao gabarito de história da prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ser policial? Vamos com tudo então. Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite ou até quem sabe, boa madrugada, porque na aula online isso é uma das melhores coisas. Você pode assistir a qualquer momento, na hora que quiser, pode dar pausa, pode voltar, pode adiantar e pode ver como quiser. E é um online completo, tá? Porque se você tiver dúvida, é só você colocar sua dúvida aqui embaixo dessa aula que eu vou responder o mais rápido possível para você. Vamos lá, cara, o que a gente precisa estudar? Até esse exato momento nós não temos um edital da prova da Polícia Militar, certo? O que nós vamos fazer então? Nós vamos seguir, nos guiar com base nas últimas duas provas. Sim, nas últimas duas provas da Polícia Militar, o conteúdo de história foi o mesmo, de grandes navegações à proclamação da República. Então eu preparei um curso para vocês de grandes navegações à proclamação da República. Ah, Marconi, vamos supor, tá? É só a história do Brasil, né? Vamos supor que ela queira cobrar República Velha e Era Vargas, sei lá, que seja um conteúdo novo quando sair o edital, meu Deus, o que a gente vai fazer? Se tiver qualquer alteração, vocês terão aula a mais. Cara, o que tiver no edital, você vai estar aqui. Eu vou te preparar num conteúdo, com um exercício, com tudo que você precisa. Esse é o curso mais completo que tu vai encontrar de história para a Polícia Militar. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui com você? Repare que a tela dividiu em duas. Eu vou continuar aqui do lado para você olhar para mim enquanto eu vou explicando. E do lado vai aparecer os slides e eu vou escrevendo por cima deles, exercício, aula, enfim, você acompanha. Lembrando, qualquer dúvida é só você jogar aqui embaixo. Primeira coisa então que a gente precisa saber desta aula. Qual é a aula? Aula número 1, expansão ultramarina, viu, né? Gostou do brasão da PM, né? Show de bola. Aula número 1, expansão ultramarina. Se você parar para perceber, a maioria das aulas de história começam com o termo de antecedente, ou seja, o que veio antes. O historiador sempre gosta disso. Só para você ter uma noção, o conteúdo oficial é História do Brasil. Só que a primeira aula é Grandes Navegações. Você sabe por que a primeira aula é Grandes Navegações? Porque as grandes é daqui que você entende a causa pelo qual os portugueses chegaram no Brasil. Então eu já vou te dar uma dica. Tudo que eu explicar, tudo que eu falar, já anota num cantinho do caderno quais foram as suas causas e automaticamente quais foram as suas consequências. O historiador adora isso. Dá uma olhada na folhinha de exercício que eu vou te mandar aqui. Você vai ver que tem várias questões que perguntam qual a causa de alguma coisa ou qual a consequência de outra, beleza? Então vamos lá. Qual a causa das grandes navegações? Você precisa saber que na época das grandes navegações, a Europa estava na merda. A Europa estava... Marconi, eu não entendi. Pensa a tua amiga que pintou o cabelo, cortou o cabelo, entrou na academia, foi no personal, mudou a vida. Ela fez tudo isso porque ela acabou de iniciar um namoro maravilhoso, ela tá super feliz, ou ela fez isso, cara, porque ela terminou um namoro, ela tá triste. Grandes coisas quase sempre vêm antes de períodos de crise. Então se liga, antes das grandes navegações, momento incrível da história da Europa e da humanidade, veio a crise. Do que? Do feudalismo. Agora, o que é feudalismo? Calma, isso é o sistema político, econômico, social europeu praticado durante a Idade Média. Você precisa saber sobre ele? Não. Você só precisa saber que esse período deu merda. Quando? Vamos dar uma data. Estamos no século XIV. E nesse século XIV, a Europa está em crise. A população está morrendo de fome. Tem mais gente do que comida na Europa. O desespero toma conta. As pessoas estão comendo o que dá, meu irmão. Estão caçando caramujo no chão e comendo. Você achava que o europeu comia escargot por elegância? Tem gente comendo gente. Sim, você matando um ser humano para comer a carne dele. Canibalismo. E pra você ter noção, tinha gente que fazia isso com criança. A história de João e Maria, cara, não é uma mentira não. É um fato, uma coisa que ocorria na Europa. Você achava que a Cinderela queria casar com o príncipe porque ele era bonito? Não, cara, para nunca mais morrer de fome.
O europeu morria de fome. Era muito fácil identificar as pessoas. O pobre, magrelão. O rico, gordaço. Vai na aula o rico, gordaço. O rico era muito gordo. Era fácil identificar. A beleza, o homem bonito era o homem gordo. A mulher bonita era a mulher gorda. Por quê? Porque aquela pessoa come, ela tem dinheiro. Revolta, camponês morrendo de fome, matando seu feudal matando camponês, guerra pra tudo quanto é lado, meu irmão. E pra piorar, uma pandemia chamada peste bubônica matando um terço da Europa. Ó, defina o período, professor, em funk. Sequência de vapo-vapo, sequência de toma-toma, sequência de vapo-vapo. O período era uma merda. Século XIV. Século XIV é que período, hein? Século XIV, hein? Rapidinho. Século XIV. Tu não sabe o número romano? Dá pausa nessa aula e vai pesquisar o número romano. Você tem que saber disso. Mas, ó, século XIV. Tu achou... Muita gente acha que o século XIV é o período de 1400 e pouco. Século XIV vai de 1301 a 1400. Que isso, Marconi? Pô, o século seguinte, que é o século XV, vai de 1401 a 1500. Não é porque é século XV que é 1500 e pouco. Século XV é 1400 e pouco. Vou fazer um macetinho então para nunca mais tu esquecer. Imagina que tu viu o século XIX, tá? X e X, tá vendo? 19 menos 1, 18. Então, século XIX, anos 1800 e pouco. Vou de novo. Século XVII, anos 1600 e pouco. Século XVI, anos 1500 e pouco. Século XX, anos 1900 e pouco. Não à toa que a gente está no século XXI e estamos nos anos 2000 e pouco. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Então a crise desse chamado sistema feudal, ela ocorre no século XIV. Tá a merda que não tem mais tamanho. A coisa tá horrível. Tá todo mundo lascado. A exceção da Itália. A Itália tava muito bem. Já te conto o que é monopólio. Mas por enquanto basta saber. A Itália estava muito bem. Marconi. Por que a Itália estava muito bem? Porque ela encontrou um jeito de ganhar mais dinheiro que todo mundo. Comércio. Antes não tinha comércio, não. Na época do feudalismo, o comércio não era um negócio que bombava muito, não. O comércio era fraco, sabe qual é? Era bem fraco mesmo. E os italianos encontraram um jeito de ganhar dinheiro vendendo produtos raros, excêntricos, maravilhosos e caros. Eram eles. A seda, não é seda de maconha não, hein? E seda é roupa e especiaria. Especiaria, velho, é um produto tão incrível para a época, tão fascinante, tão surreal, que tem esse nome. É um tempero especial. Não entendeu? Olha o próximo slide, então. Imagina num mundo em que o pobre é magrelo, o rico é gordo. Comer é sinal de riqueza. Comer com tempero é ostentação máxima. No século XIV, ter tempero no seu prato é tipo hoje em dia tu ter um iPhone 13 Pro Max. É tipo hoje em dia, sei lá, velho, tu ter o carro do ano. É tipo tu ter um Corolla novinho na garagem. Muitos estão aqui estudando para melhorar de vida, para poder ostentar. Se você tivesse no século XIV, você queria ostentar um banquete cheio de tempero. Era muito caro. Outro motivo de ser caro é que o produto não vinha da Europa. As chamadas especiarias vinham das Índias. Ou seja, via da Índia para lá. Não tem nem a Índia aí no mapa. Então, ou seja, pega a direita do mapa, sabe? E vai andando mesmo muito tempo. Lá é a Índia. Os italianos descobriram como vender esse produto. Marconi, eles navegavam até a Índia? Não, ninguém sabia navegar até a Índia. Então eles iam andando até a Índia? Não. Olha o que os italianos faziam. Exemplo da cidade de Veneza aqui. Exemplo da cidade de Gênova aqui. Olha o que eles faziam. Eles navegavam até cidades como Antíqua, Acre, Alexandria. Não precisa gravar essa informação não. Constantinopla, ou seja, comprava aqui no chamado Oriente as especiarias, navegavam e levavam para as outras cidades da Itália, as cidades da França,
levavam para Portugal, levavam para França de novo, levavam para Inglaterra, enfim, levavam para o restante da Europa. Os caras ganhavam muito dinheiro. Vamos falar na linguagem que tu entenda? Imagina que a Índia é a Colômbia. A Europa é o Brasil. E quem é o italiano? É o Fernandinho Beiramar, que vai lá na Colômbia, pega cocaína e vende aqui no Brasil. Se liga, o Beiramar não produz a cocaína. Bem, não produzia na época que ele era traficante, certo? Ele não produzia cocaína, ia lá, buscava, trazia. Ia lá, buscava, trazia. É isso que fazem os italianos. Os italianos não são donos das especiarias nem da seda, mas eles são os caras que conseguem no Oriente e trazem para a Europa. Compram caro e vendem ainda mais caro. Num período que tá todo mundo... A Itália estava bem. Enquanto todo mundo morria de fome, a Itália comia macarone. Ela comia bem, ela vivia bem, ela estava ótima. Só para você ter uma noção, é um pouco depois desse período que a gente está falando que vai ter o Renascimento, Da Vinci, Michelangelo, aqueles grandes quadros, aquela grande arquitetura, aquela grande escultura, música. Claro que eles viviam bem, comiam bem, tinham muita grana. As cidades italianas ganhavam muito dinheiro, mas entre elas destaca tudo que eu botei de vermelho cai em prova, hein? Cai muito, hein? Então assim, toda vez que eu botar alguma coisa de vermelho é para dizer para você que é IPC. Importante pra caramba se você não xingar. Se você xingar é importante pra caralho, beleza? Então, ou seja, IPC aqui, ó, o comércio de especiarias era monopolizado. O que é isso? Somente eles tinham controle, vendiam. Só eles conseguiam pegar esse produto lá no Oriente e trazer para o Ocidente. Gênova e Veneza compravam no Oriente e vendiam para as outras cidades do Ocidente, ganhando muito dinheiro. Enquanto a Europa está em crise, essa galera tá bem. Parceiro, enquanto alguém enquanto alguém chora, o outro vende lenço. Isso é a Europa antes das grandes navegações. Então para pensar comigo, se você fosse uma pessoa que estivesse vivendo naquela época, você ia querer continuar vivendo no modelo feudal e tomar no... se ferrar? Se lascar, ou você ia preferir, pensa comigo, ou você ia preferir, pensa comigo, ou você ia preferir seguir o modelo italiano? Diz aí pra mim, o modelo fracassado ou o modelo italiano? É aí que entra Portugal. Como que Portugal vira o que virou? Porque Portugal tem uma ideia brilhante. Enquanto os italianos compravam de atravessadores, a ideia de Portugal foi navegar até a fonte, ou seja, navegar até a Índia e comprar de lá. No comércio italiano funcionava o seguinte: um indiano vendia para um cara, que vendia para outro, 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 que vendia para o italiano. Qual era a ideia portuguesa? Navegar até a Índia, chegar lá, pegar o produto na fonte e vender para o resto da Europa. O produto era valioso, ela ia vender, ia ganhar muito dinheiro, ela ia ter mais dinheiro que a Itália, ia ficar bem pra caramba, ia sair da crise desgraçada que ela tava. Essa foi a ideia portuguesa. Show de bola? Só que tudo ocorreu de uma forma um tanto quanto inesperada, confusa e louca. Por quê? Um cara pensou tudo isso, mas para fazer isso acontecer, deu um certo trabalho. A história chama de pioneirismo português, ou seja, o processo que fez com que os portugueses se tornassem os primeiros a navegar. Então, ou seja, o que eu estou explicando para você? Eu estou explicando as causas dos portugueses terem sido os primeiros. Presta muita atenção, esse é o conteúdo mais importante da aula de hoje. Primeira coisa, o que fez Portugal ser o primeiro a navegar? Ela foi o primeiro a centralizar. Nesse período que eu estou te falando, que é o do feudalismo, os reis eram fracos, mandavam pouco, sabe? Imagina a sala de aula, aquela sala de aula que o professor tenta controlar a turma, mas só tem encapetado, ninguém obedece o professor, ninguém escuta nada, um brigando com o outro, reclamando com o outro, dando porrada, confusão do cacete. Isso era o rei.
Quem foi Portugal? Aquele cara que bota a moral na turma, que chega, todo mundo tira, expulsa, chama pai, chama mãe, todo mundo fica com medo. Portugal foi o primeiro reino a centralizar. E, cara, isso ocorreu numa baita de uma cagada. Em 1383, Portugal meio que estava sem rei. Como assim? O rei de Portugal, que até então ainda não era centralizado, vou te explicar como que Portugal centralizou, tá? O cara chamado Dom Fernando morreu, sua esposa comandou o trono no lugar dele, e muita gente acreditava que ela que envenenou ele, tá? Só pra você entender. A mulher era uma espanhola e tinha um governo muito extravagante. Por exemplo, ela obrigava que as pessoas falassem espanhol dentro de um reino português. Isso começou a gerar muito desavença. Eu vou voltar os slides aqui só para você parar para pensar. Numa época que rolava muita guerra, a desgraça, esta rainha estava querendo arrumar mais uma. Foi aí então que um cara chamado João de Avis. Quem era João de Avis? João de Avis era o filho bastardo do rei, ou seja, o filho que você tem fora do casamento. O João de Avis não deveria ser rei porque foi um filho fora do casamento, mas era parente. No mundo normal, de paz, tranquilidade, João nunca ia ser rei. Mas Portugal estava tudo menos no mundo normal. Guerra, peste, fome, uma rainha espanhola governando. João então teve uma ideia. João não tinha dinheiro, não tinha. João não tinha o poder da igreja de convencer as pessoas, porque na época as pessoas acreditavam totalmente na igreja. Ele não tinha. Ele não tinha o dinheiro da burguesia, ele não tinha o poder de convencimento da igreja. Nem tinha o exército da nobreza. Mas olha o que ele fez. Ele convenceu a nobreza, convenceu a burguesia a dar dinheiro para ele. Pegar o dinheiro dela e dar para ele. Ué, Marconi, como é que ele convenceu isso? Ele prometeu que quando ele virasse rei, ele ia navegar até as Índias. Tipo um investimento. Cara, investe em mim, vá tudo em mim, que eu prometo te levar pra Índia. Eu prometo te levar pra Índia. Tipo assim, bota dinheiro em mim, eu vou virar rei e depois a gente vai navegar até a Índia. Sabe, tipo isso. Ele convenceu a burguesia. O cara convenceu os nobres que mandavam em Portugal a pegarem os homens deles e botarem a serviço do rei para fazer uma revolução, para tomar o poder. E ele convenceu o clero a dizer que tudo isso era vontade de Deus. Ele chegou para os nobres e falou: vou dar terra para vocês. Chegou para a igreja e falou: todo lugar novo que eu chegar, eu vou converter as pessoas, eu vou fazer todo mundo ali virar cristão. O português veio para o Brasil. E o que ele fez? Ele não fez todo mundo aqui virar cristão? E ainda prometeu para a burguesia que enriquecer ela. Cara, ou seja, ele não era todo poderoso, mas ele conseguiu fazer todo mundo que tinha poder obedecer ele. Foi assim que ele venceu a rainha, na chamada Batalha de Aljubarrota, se tu quiser anotar o nome, e depois ele virou Dom João I, o rei de Portugal. Vou te dar um spoiler. Quando você vê o nome João, tenha certeza que vem um rei bom por aí. Com isso, então, ele chegou no poder. Com isso, então, ele chegou no poder. Com isso, então, ele chegou no poder. E ao chegar no poder, ele pensou, cara, vamos navegar. Vamos fazer o que ninguém fez. Vamos aproveitar que a burguesia apoia a gente. Vamos aproveitar que o clero está do nosso lado. E vamos navegar. Vamos para a Índia. Segundo motivo. Primeiro, então, Portugal foi o primeiro a centralizar. Segundo, cara, Portugal tá na cara do mar. Portugal é isso daqui, cara. Só jogar um barco e... Marconi, cara, tu já viu falar da navegação suíça? Suíça da guerra. Suíço. Os grandes navegadores suíços, tu nunca ouviu falar, porque a Suíça não tem mar, né, cara? Portugal tá na cara do mar. 3. Como o rei centralizou, Portugal era um dos poucos países na Europa que não tinham guerra. O rei centralizado, boa localização, não tem guerra, parceiro, é só criar navio, conseguir juntar toda a tecnologia possível e navegar. Como fazer isso? Esse rei era genial. Ele pegou um local em Portugal chamado de Sagres, beleza? E ali ele montou uma escola. Ele botou o comando do filho dele, o próprio filho dele passou a ser o comandante dessa escola. E ele mandou para lá o melhor que Portugal tinha, tá? Mandou elite portuguesa para lá. E quando eu digo elite, eu quero dizer o seguinte, não exatamente elite. Ele mandou os melhores. Vou simplificar isso daqui para você. O melhor barqueiro, o melhor cartógrafo, o cara que faz mapa, o melhor navegador, os melhores produtores de canhões, ou seja, mandou o melhor do melhor do melhor. E falou o seguinte, eu quero que vocês produzam
o melhor da navegação. Vamos fazer o que ninguém fez. Tá, então tu já entendeu. Esses caras produziram isso que tu tá vendo. A Grande Caravela. O barco mais revolucionário. Pequenininho, leve, mas com uma vela gigantesca. O que fazia com que ele aguentasse vento, aguentasse mar. E foi isso daí que mudou a história da humanidade. Mas segura, vem comigo. A estratégia portuguesa consistia em sair daqui de Portugal, contornar o continente africano. Ninguém nunca tinha feito isso, tá? Vir aqui, chegar aqui na Índia, comprar especiarias, voltar e vender na Europa. Essa era o plano. Essa era a ideia. Só tinha um problema. Ninguém nunca tinha feito isso. Mas real. Só para você se ligar, olha como é que era um mapa da época. Aqui é a Europa, olha que doideira, olha que doideira, olha que doideira. Aqui, cara, ó, é a Índia. Se liga, isso daqui é a África. Cadê o fim da África? Não tem fim da África, sabe por quê? Porque ninguém nunca tinha conseguido navegar até o fim da África. As pessoas acreditavam que o mar era plano. Então eles achavam que tu ia navegando, 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 e uma hora você caía direto pro inferno. Ah! Tu ia direto pro inferno. Era uma doideira, doideira louca, cara, esse negócio de navegar. Os barcos eram horríveis, eles não voltavam, então os caras acreditavam que tinham monstros marinhos que matavam as pessoas, enfim. Não ia ser fácil. Então a estratégia portuguesa era: vamos navegar pela África e vamos ver se ela tem fim ou não. Se a Terra for plana, a gente vai para o inferno. Se não for, a gente chega na Índia. Ou seja, arriscou o que tinha e o que não tinha. Foi isso que fez Portugal ser o primeiro a navegar. Centralizou primeiro, localização geográfica favorável, tá na cara do mar, não tinha guerra e boas técnicas de navegação. Anotou? Show de bola. Então tu já sabe. A estratégia portuguesa é contornar a África. A estratégia portuguesa é contornar a África. Vou repetir. A estratégia portuguesa é contornar a África. O nome disso, périplo africano. Então, se tu vê na tua prova périplo africano, é o nome da estratégia portuguesa para contornar a África. Durou, foi de 1415, anota aí, a 1498. Marconi foi uma viagem de 83 anos? Não, foram uma série de viagens. Vamos entender então um passo a passo. Objetivo número 1. Antes de chegar na Índia, vamos explorando o continente africano. Vamos conhecendo as praias, vamos conhecendo os lugares. E o melhor, vamos pegando os produtos que tem nesses lugares e vamos trazer para a Europa para ganhar dinheiro. Ouro, marfim, pimenta e escravo. Escravo, na época, era um produto. A gente depois vai ter que falar sobre isso, sobre esse negócio bizarro e nefasto que é a escravidão. Mas isso é para uma outra aula. Por enquanto, basta saber que o europeu ia na África. Quando eu digo explorar, não estou dizendo entrar, botar arma na cara do africano, pegar um monte de produto e roubar e levar para a Europa, não. Não estou falando negociação. Ele está negociando com o africano, fazendo guerra com o africano, enfim. É um negócio complexo. Vai ter amigo, vai ter inimigo, faz parte do jogo. Mas, de uma forma geral, ele está explorando, está conseguindo produtos na África, levando para a Europa, vendendo. O que ele está fazendo com lucro? Reinvestindo em novas expedições. Então, quanto mais ele explora a África, mais dinheiro ele ganha, mais ele reinveste. E vai assim por 83 anos. Show? Beleza. Normalmente as provas gostam de cobrar o que eu vou botar aqui agora, tá? Que são as conquistas portuguesas, ou seja, as datas mais importantes. 1415, anota aí, é quando o infante Dom Henrique, filho do rei, comanda uma expedição em Ceuta. Cara, a primeira viagem. Ó, o português vai sair daqui, vai chegar aqui, ó, Ceuta, norte da África, 1415. Então essa é a primeira viagem. É que abre o périplo africano. Show de bola? As viagens seguintes, de 1419 a 1445, não é muito importante não. Ele vai começar a ocupar as chamadas Ilhas do Atlântico, ou seja, ele estava aqui, vai começar a vir para cá, para a Ilha da Madeira, Ilhas de Açores, uma série de ilhas no Oceano Atlântico. Em 1482, os portugueses chegam aqui, olha, no Rio Congo,
e depois começam a explorar também Angola. Repara que está quase chegando no fim da África e eles continuam. Essa data aqui eu já botei de vermelho te dando o bizudo que é importante, tá? Os portugueses chegam no Cabo da Boa Esperança. Precisamente um homem chamado Bartolomeu Dias. É aqui, provando que a África tem fim. Cara, se a África tem fim, é só você continuar que você chega na Índia. Muito bem. 1488, Bartolomeu Dias chegou lá. Aí você pensa, pô, a viagem seguinte, né, em 1489, os caras vão chegar na Índia. O barco afundou. 1490, barco afundou. Uma viagem atrás da outra afundava. O nome Cabo da Boa Esperança passou a ser substituído por Cabo das Tormentas, porque eles não conseguiam atravessar aquilo dali. Foi muito difícil. Quem foi o homem que resolveu o mistério? Um cara chamado Vasco da Gama. Se você é vascaíno, essa é pra você, beleza? Um cara chamado Vasco da Gama fez esse trajeto que você tá vendo aqui. Foca no preto, o que tá aqui em preto. Ele sai de Lisboa, passa nas Ilhas Canárias, passa por Cabo Verde, a gente vai falar desse lugar aqui, continua, aproveita a Rosa dos Ventos, viagem que envolve aproveitar os ventos africanos, passa pelo Cabo da Boa Esperança e chega aqui no Oceano Índico. Ou seja, ele foi o primeiro grande português a começar a navegar aqui pelo Oceano Índico. Eles diziam, na época, que o oceano da esquerda, o Atlântico, era um mar de luz, ou seja, conhecido, tranquilo. O difícil foi chegar no Índico, que era um mar de escuridão. Mesmo sem conhecer, ele foi indo à costa, traçando. Quando ele chegou perto de Milinde, ele fez uma série de contas e falou, é daqui. Na loucura e nos cálculos, ele traçou uma diagonal, cara. Partiu, chegou em Calicut, nas Índias. Num mar de escuridão, eu tracei uma diagonal de luz, disse ele. Num mar de escuridão, diagonal de luz. Num mar de escuridão, diagonal de luz. Já parou pra pensar na camisa do Vasco? Camisa preta, faixa branca. A camisa do time Vasco da Gama representa a viagem do Vasco da Gama. Dessa forma, ele foi o primeiro, cara, a chegar lá nas Índias. É assim, então, que os portugueses terminam o chamado périplo africano. Copiou? Show de bola, é isso daí. Parou, acabou a aula? Não! Parceiro, tu fez um negócio muito legal, tu fez um negócio incrível. Pô, legal, cara. Tu tá ganhando dinheiro vendendo sacolé. Pô, como é que tu chama aí? Tem gente que chama de chupa-chupa. Chupa-chupa eu acho muito bizarro. Mas sacolé, eu conheço como sacolé. Tu vende sacolé, né? Beleza, R$1 o sacolé. Aí teu vizinho vê que você tá ganhando dinheiro, resolve vender também. Bota lá 80 centavos. Não é assim? Alguém se dá bem, sempre tem um concorrente. Portugal estava se dando bem. Foi o momento que chegou o concorrente, a Espanha. Eu vou contar agora para vocês como que a Espanha fez as grandes navegações dela. Eu vou agora um pouquinho mais rápido porque é menos importante. Primeira coisa que você precisa saber é que ela fez depois. Tá. Por quê? Portugal centralizou antes, Portugal foi muito melhor, mas o fato era, a Espanha estava vivendo uma guerra muito pesada. Foram 700 anos de uma guerra de cristãos e muçulmanos, chamado de Guerra de Reconquista. Para os que gostam de história, a Inquisição vai surgir aí, tá? Mas esquece, isso não vai cair em prova, relaxa esse fato, segue adiante. A Espanha estava vivendo uma guerra pesada. Segundo motivo, ela só se centralizou em 1469. Portugal centralizou o poder, ou seja, o rei virou todo poderoso. Em 1385, a Espanha em 1469, quando os príncipes católicos se casaram, Fernanda e Isabel, se você quiser anotar, virando os reis católicos, porque eram vários reinozinhos, sabe? Eles se uniram formando um reino só, chamado Espanha. Então, ou seja, ela expande, ela centraliza depois, expande depois. Até aí tudo certo. Assim que eles centralizaram, eles começaram a navegar. Só que os portugueses não aceitaram que os espanhóis pudessem explorar a África. Vou te mostrar um mapa. Foi criada uma linha chamada Linha de Toledo, que dizia o seguinte, ó, como Portugal começou primeiro, tudo que está abaixo da África é de Portugal.
consequentemente, Índia e África. A Espanha só tem direito ao norte. Se ela quiser, ela que explore o norte. Então os espanhóis queriam dar um jeito de chegar na Índia, só que eles não podiam fazer pela rota tradicional. Foi aí então que um homem muito corajoso chamado Cristóvão Colombo teve uma ideia muito interessante. Colombo acreditava que a Terra era redonda. Não entendi, Marconi? Na época as pessoas acreditavam que a Terra era plana, só que o Colombo achava que a Terra era redonda. Então ele dizia, se a Terra é redonda, cara, se eu navegar para cá, eu chego aqui. Se eu navegar para o outro lado, eu chego também. Então eu não preciso me preocupar. Olha o que Colombo pensou. É só eu ir para frente. Desculpa. É só eu ir para frente que eu chego aqui. Vou para lá, vou dar a volta e chego aqui. Os portugueses achavam isso uma loucura. Mas, cara, olha a linha. Ou a Espanha topa esse projeto, ou ela não chegava na Índia de jeito nenhum. O rei Fernando, então, financiou o tal do Colombo, que partiu rumo à Índia. Só que ao invés de chegar na Índia, ele acabou descobrindo um novo lugar. Achou que tinha chegado na Índia. Voltou para a Europa dizendo que tinha chegado na Índia. Na verdade, ele tinha descoberto um novo continente. Na época acharam muito estranho. Inclusive outras pessoas foram lá para confirmar se era realmente a Índia. E tinha um cara chamado Américo Vespucci que provou que não era a Índia, e sim um novo continente. Em homenagem a Américo, o continente se chama América. 12 de outubro de 1492, o mundo descobriu que, cara, isso daqui era só o velho mundo. Caramba, essa tal de América era o novo mundo. O que que tem aqui, cara? Como é esse lugar? Que fascinante. Esse foi o primeiro mapa, olha que legal esse mapinha. Eles achavam, nem tinham nem noção do tamanho, né, da América. O ponto é, quem vai ser o dono dela? Portugueses e espanhóis, mais uma vez, voltam a brigar. Os espanhóis dizem, é minha porque eu descobri. Tem lá a sua razão. Os portugueses diziam, estava na minha linha. Deixa eu voltar aqui o slide aqui para você perceber. Lembra da tal da linha de Toledo? Se você parar para perceber, se a gente fizer uma conta e botar a linha de Toledo cortava aqui, cara. O que foi descoberto tá abaixo da linha. E aí? É espanhol porque descobriu o Novo Mundo ou é português porque está na linha? Os dois países ameaçaram entrar em guerra. Sabe quem entrou em pânico? O Papa. Porque o Papa parou para pensar, caraca, meu irmão, tem um novo mundo! Putz, se tu tem um novo mundo, tem gente para converter, tem muita gente para virar católica. Se esses caras fizerem guerra, eles não vão conseguir conquistar um novo mundo. E se eles não conquistarem o novo mundo, quem é que vai ser católico? Então o Papa pensou, eu vou ter que forçar a barra, mas eu vou fazer o que eu puder. O Papa convida o rei da Espanha, convida o rei de Portugal e inventa uma mentira. Diz que Adão tinha deixado um testamento, sim, de Adão e Eva, dizendo que tudo que está no mar é da igreja. Nossa, Portugal ficou puta, Espanha ficou puta, porque ela falou, então igreja, você vai dizer que tudo que está ali é nosso? Desculpa, tudo que está ali é seu? E o Papa Alexandre chega e diz, não. Se vocês prometerem que vão parar a guerra e vão colonizar o novo mundo, eu dou um novo mundo para vocês. Foi então que o Papa propôs uma solução. O nome dela, Bula Intercoetera. Fazer uma nova divisão do mundo. O Papa se baseou na ilha do Atlântico de Cabo Verde. Falou o seguinte, pega Cabo Verde e navega 100 léguas. Vai navegando. Não, pera pra esse lado aqui que você tá vendo. Navegou. Faz uma linha chamada de Bula Intercoetera. Desse lado é português, desse lado é espanhol. A Espanha, tá bom, eu sou dona do Novo Mundo e Portugal é antiga do Velho Mundo. Espanha, pra mim tá bom. Portugal chegou e falou, pra mim não tá bom isso não. Eu quero um pouquinho do Novo Mundo também. Então no ano seguinte eles se reuniram.
Dessa vez agora um novo tratado. Bularia Intercoetera, 100 léguas. Tratado de Tordesilhas, o mesmo Cabo Verde. A mesma ideia, só que ao invés de ser 100 léguas, 370. É assim que começa a nascer aquilo que a gente entende como Brasil, a porção da América Portuguesa. Tudo que tá de clarinho era português, tudo que tá de mais escuro era espanhol. Foi assim que esses caras dividiram o mundo. Em 1498, lembra comigo, Vasco chegou às Índias. Em 1500, Portugal mandou a maior frota da sua história, 21 navios rumo à Índia. Só que esses caras se perderam e acabaram chegando no Brasil. Tu acreditou nesse caô? Isso é um caô desgraçado. O Brasil verdadeiramente foi encontrado pelos portugueses em 1498. Sim, não foi Cabral o primeiro a chegar aqui, não. Outros portugueses chegaram aqui antes, só que foi o mesmo ano que Vasco da Gama chegou nas Índias. Então os portugueses abafaram essa história para que toda a atenção ficasse na viagem de Vasco. Assim, ele vendeu as especiarias e com isso ele lucrou muito, 4.700% de lucro. A viagem seguinte, a de Cabral, era para fingir que estava descobrindo o Brasil e depois partir para as Índias. Tá chocado, né? Imaginei. Das últimas grandes viagens, a última foi a de Magalhães, um português que trabalhava para a Espanha, que foi o primeiro cara a dar a volta no mundo. Em 1519 ele partiu para a América do Sul, foi o primeiro cara a chegar no sul da América do Sul, chamado de Estreito de Magalhães, em homenagem a ele. Foi o primeiro a navegar pelo Oceano Pacífico, foi ele que deu esse nome. O oceano é perigoso pra cacete, mas na época dele tava tranquilo, ele deu esse nome. Atravessou o Pacífico. A engraçado é o seguinte, morreu, tá, na viagem, e os comandados deles seguiram até chegar na Europa. O primeiro a dar uma volta completa no mundo. Show de bola, show de bola, show de bola. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai fazer a minha listinha de exercícios que eu deixei aqui para você. Qualquer dúvida, você vai botar aqui agora. Espero que você tenha adorado. Eu já estou adorando aqui a experiência e eu quero que você entenda cada detalhe da história para você arrasar. Mas para a gente terminar aqui, sabe o que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil? Sabe o que? Eu vou chegar mais perto. Os portugueses fizeram o seguinte: pontinho, pontinho, pontinho. Continuamos no mesmo local, aqui no mesmo Hotmart. É só você dar play no próximo vídeo. Valeu, galera! No próximo vídeo eu te explico tudo isso. Um beijão, um abração. Até a próxima aula. Fui!